Bom dia, pessoal. Bem-vindos à segunda aula de História do Brasil 1, História do Brasil Colonial, no Unirio, nesse ensino remoto emergencial do primeiro semestre de 2020. Nos vídeos da semana passada, eu apresentei a ideia do curso, apresentei o programa. Hoje, a ideia é dar para vocês um panorama do desenvolvimento da historiografia sobre o Brasil colonial. A gente tentar entender como as interpretações e discussões sobre o Brasil colonial se transformaram ao longo dos últimos 170 anos, 200 anos, para vocês terem uma ideia, enfim, de como a gente vai ver muita coisa na aula de hoje. A temática, essas interpretações do Brasil num curso regular, geralmente são 2 semanas. Nessa, a gente teve que concentrar por causa dos feriados, como eu já expliquei para vocês. Então, o que eu quero mostrar para vocês, os textos da aula de hoje são Casa Grande das aulas de Gilberto Freire, Formação do Brasil Contemporâneo do Caio Prado Júnior, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial, do Fernando Novaes, e Mercados e Negociantes Imperiais, um artigo do João Fragoso. Então, são textos separados, né? 33, 42, 79 e final dos anos 90 e anos 2000, mas a gente vai ter que recuar até mais para entender o Freire e o significado desses trabalhos, Freire do Caio Prado, e depois a gente vai também discutir o intervalo para entender como o Novaes e o Fragoso se inserem e se relacionam com essa discussão. Então a ideia aqui é servir como um pano de fundo, um panorama, uma base para vocês entenderem os embates historiográficos que marcam o estudo do Brasil colonial. Muitas vezes, quando os alunos leem o Gilberto Freire, eles ficam com eles ficam com uma impressão, para ser sincero, bastante negativa do Freire. A ideia do Freire como racista, misógino, elitista e por aí vai. E eu até acho que ele era tudo isso. Mas a gente tem que entender o contexto que o Freire está produzindo essas ideias. O que estava se pensando sobre o Brasil colonial antes do Freire. E para isso a gente precisa recuar para o século XIX. O século XIX é a época de construção das nações. O século XIX é a época que os nacionalismos estão se expandindo, se consolidando, tentando se naturalizar. E isso é um processo muito lento, dentro da própria Europa mesmo, né? Enfim, é um processo que talvez só se consolide no século XX, no contexto das duas guerras mundiais. Mesmo antes, ele vai ter muitos limites, enfim. E o Brasil, como uma colônia que vai obter sua independência em 1822, vai enfrentar dificuldades por isso. O início do período imperial vai ser um período muito turbulento. Você vai estar enfrentando as discussões sobre como você tem que estruturar politicamente o Brasil. Depois você vai estar enfrentando a instabilidade da regência e uma série de revoltas. Então, nesses primeiros anos, a construção da história do Brasil ficou muito nas mãos de estrangeiros. Mas, a partir do final da década de 30, do contexto do chamado regresso conservador, uma reação escravocrata, senhorial, conservadora, para tentar garantir a ordem, tentar garantir a escravidão, tentar garantir a unidade política, né, foram bem sucedidos em tudo isso. Também se procurou construir uma identidade nacional brasileira. E uma das formas de construção dessa identidade nacional brasileira era exatamente a construção do nacionalismo, a construção de uma história nacional, uma história do Brasil que pudesse servir de exemplo para os brasileiros, uma história do Brasil que pudesse inspirar os brasileiros a agir, a pensar, a refletir. Então, e é claro, tudo de acordo com o interesse dessas elites, né? Então essa história que vai começar, essa história vai começar a se constituir, ela vai ter como instituição fundamental o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que existe até hoje, inclusive está fazendo uma vaquinha, porque está com uma série de dificuldades econômicas, né? Que é uma instituição privada, sem fins lucrativos, né? Mas que sempre foi muito dependente do Estado, né? Ela foi muito dependente do Império, e hoje, atualmente, o prédio que ela fica foi um prédio construído em 1972, inaugurado em 1972, no 6º centenário da independência pelo Médici, né?
e aí eles ficam dentro e vivem com o aluguel de salas, mas com a crise do coronavírus e tal, enfim, da pandemia, eles acabaram perdendo renda e estão com dificuldade de se manter. Mas, enfim, a questão do IHGB é que ele vai ser uma instituição ocupada por homens brancos, ricos, letrados, escravocratas, ligados ao Império. E, em sua maioria, residentes no Rio de Janeiro. Então, a questão fundamental para o IHGB era como construir uma história adequada a essa unidade nacional. Lembrando que na fundação da IHGB, na época da fundação da IHGB, você tinha um medo considerável de que essa unidade nacional não estava assegurada. Você tinha a Farroupilha ao sul, que vai permanecer até 1845. Você tinha a Sabinada, na Bahia, que chegou a proclamar uma república independente temporária até a maioridade do Dom Pedro II, em 37, final de 37 e início de 38 ela vai ser reprimida, e você tinha a cabanagem no Pará, no Grão-Pará. Então, havia, né, uma incerteza muito grande sobre os destinos do Brasil. Então, essa história é uma tentativa de você dar uma unidade para a história brasileira com o objetivo de permitir que essa unidade brasileira servisse de digamos, base intelectual para a unidade política efetiva do Império. Então, o IHGB, né, ele vai tentar construir esses heróis. O IHGB vai tentar construir uma narrativa única para a história do Brasil. Por isso que uma das primeiras coisas que eles vão fazer, em 1840, né, vai ser um prêmio para a elaboração de uma história escrita da história do Brasil. E o ganhador vai ser um botânico naturalista alemão, von Martius, que ele vai se diferenciar um pouco dos demais, vai se diferenciar bastante dos intelectuais brasileiros, porque ele vai destacar que o elemento central para o Brasil era o hibridismo racial. Porque ele está pensando a partir da formação dele como botânico e pensando nessa especificidade do caráter multiétnico do Brasil, já que ele vem de uma sociedade sem essa diversidade étnica, vindo da Alemanha, da Europa, né? A Alemanha ainda não existia, enfim. Mas vindo dessa Alemanha que estava ainda nesse processo de unificação, né? Então ele vai ver isso a partir do ponto de vista desse hibridismo, do ponto de vista biológico, mas ele vai ter também uma certa sensibilidade cultural, pensando que essas culturas vão estar se misturando também. Ele vai reconhecer e enfatizar o protagonismo português? Vai, claro, para precisar ganhar, inclusive, e provavelmente por crença também. Mas ele vai ter essa ênfase na cultura maior do que outros. Essa ênfase nas três raças também é excepcional no contexto brasileiro. E não era talvez algo muito aceitável. Porque a questão para os membros da HGB, para a elite letrada brasileira, era como transformar uma ex-colônia numa nação. Só que a nação que eles queriam não era uma nação que incluísse todo mundo. Essa nação era uma nação, o que eles queriam era um sentimento nacional fundamentalmente que afirmasse a dominação senhorial. Afinal, em 1840, você ainda tem o tráfico ilegal trazendo dezenas de milhares de pessoas todo ano, dezenas de milhares de africanos escravizados todo ano. Você tem processos de extermínio, expropriação e escravização de indígenas a todo vapor nesse momento, ainda que isso não fosse legal, mas havia. Você tem, então, uma sociedade que obviamente também é controlada pelos homens, né? Uma dominação masculina é muito marcada. Então o que eles querem o que essa elite letrada brasileira queria não era um projeto nacional que abarcasse todo mundo. Eles queriam um projeto nacional excludente. E a do Marx seria excludente para os nossos padrões hoje, por causa dessa ênfase, né, nos europeus, mas não era excludente o suficiente para eles. Então, quem vai realmente construir essa história
unívoca, monolítica, né, vai ser fundamentalmente, vai ser principalmente um historiador, um diplomata, Francisco Adolfo Varragem, que depois vai ganhar o título de Visconde de Porto Seguro, né? Ele escolheu Porto Seguro em homenagem à chegada dos portugueses no Brasil, né, em 1500, que vai publicar a História Geral do Brasil. E o que era, né, essa História Geral do Brasil? Ele, enquanto Martius tinha reconhecido a diversidade dos costumes, a diversidade dos usos, a diversidade dos climas no Brasil, o que o Varragem está interessado é na, na unicidade, no caráter unívoco, no Brasil único. O que o Varragem está interessado é na unidade. E tem a ver com o próprio contexto que está sendo descrito, que é o auge do Império. O auge, claro, graças ao café, graças à escravidão, graças à repressão violenta, enfim. Então é nisso que o Varhagen tá interessado. Então, se para o Martins o interessante eram os povos, as culturas, os usos, as misturas, para o Varhagen não. Varhagen está interessado na ação da monarquia portuguesa. Por quê? Porque ele pensa a monarquia portuguesa como uma antecessora da monarquia brasileira. O que era realmente? O Dom Pedro I e o Dom Pedro II eram da Casa de Bragança, a mesma casa que reinou em Portugal, mesma casa dinástica que reinou em Portugal, de 1640 a 1910. No Brasil, ela reina de 1822 a 1889. Então, para o Varhagen, o Brasil ele não é essa mistura. O Brasil é uma continuidade de Portugal nos trópicos. É isso que é o Brasil do Varhagen. O Brasil é acima de tudo. Brasil é acima de tudo um Portugal no Novo Mundo. Então, é por isso que ele vai enfatizar a repressão, a conquista, e que ele, por exemplo, só vai, em vez de ver as revoltas como proto-brasileiras ou alcovara, por exemplo, a conjuração mineira, o Tiradentes, não, ele vai enfatizar sempre a repressão, porque o que dá o que dá é, sentido à narrativa do Varhagen não é o território brasileiro, é fundamentalmente a monarquia. Não é à toa que o Varhagen é conhecido como historiador do imperador. Então ele faz uma história política, uma história muito erudita, com muitos arquivos, muita pesquisa em arquivos estrangeiros, porque afinal ele morou na Europa boa parte do tempo. E aí é interessante notar também, né, que essa história, como ela se constitui no século XIX, e a medida surge até hoje, ela é possível por causa da construção dos arquivos públicos, que são um fenômeno do século XIX, que qualquer um pode chegar e ir lá consultar, às vezes tem que se cadastrar, enfim. Mas o arquivo é público, o acesso dele é público. Isso é uma constituição fundamentalmente do século XIX, né? Então o Varhagen vai fazer, né, essa história geral do Brasil, que é muito chata. Acho que pouca gente, não sei que você estude Varhagen, você não lê o Varhagen inteiro, né? Eu nunca li o Varhagen inteiro, eu leio parte. Tá aqui, inclusive, né? Esses 5 volumes aqui, branco e azul, são os livros do Varhagen, da História Geral do Brasil, que foram enriquecidos depois por notas do Capistrano da Abreu, do Rodolfo Garcia, enfim. Mas, então, ele vai ser praticamente o mestre incontestável da história brasileira, da historiografia brasileira na segunda metade do século XIX. Mas é interessante pensar que o contexto também faz com que a maneira como ele pensa a sociedade brasileira, o contexto que ele escreve, vive, né, influencia muito a maneira como ele pensa a sociedade brasileira. Afinal, ele vai escrever na década de 40, início da década de 50, né? Ele vai estar escrevendo os 3 volumes, depois transformados em 5 tomos, da História Geral do Brasil. O que está acontecendo no Brasil nesse momento? Até 1850, como eu falei, a gente tem o tráfico ilegal. Depois de 1850, o tráfico legal acaba, o tráfico atlântico traficando escravizados ilegal acaba, mas a escravidão continua e estava muito longe de terminar. Então, o Varhagen vai ter que lidar, ainda que o mínimo possível, com a questão da escravidão. Mas ele vai fazer isso de maneira, digamos, a tirar a culpa dos portugueses. Ele acha que a vinda dos africanos para o Brasil é um elemento negativo, mas não pela barbárie que é escravizar os africanos, mas porque os próprios africanos em si eram bárbaros. E que se não fossem os jesuítas,
talvez a coisa tivesse sido melhor porque teria escravizado só os índios. Então a culpa é dos jesuítas. Tem um certo anti-jesuitismo meio característico, né? E ele espera que as feições negras e indígenas sumam com a miscigenação. Porque o que o Verhagen quer é fundamentalmente um Brasil europeu, um Brasil branco, um Brasil ordeiro, um Brasil obediente à monarquia. Ele quer, como eu falei, uma Europa na América. Então ele é esse expoente desse pensamento dominante na época, um pensamento branco, elitista e preconceituoso. Aqui, vocês estão vendo na imagem, né, o prédio anterior do HGB, né? Aqui o Verhagen e a história e a sua história geral do Brasil, né? Essa é, se não me engano, a terceira edição, não a primeira. E aqui, dois trechos interessantes para a gente refletir sobre o pensamento dele. No tratar dos colonizadores portugueses, dos bárbaros africanos e dos selvagens índios, procurávamos ser tão justos como nos ditaram a razão, o coração e a consciência. Bem, você já vê aqui, né? Portugueses são colonizadores, os africanos são bárbaros e os índios são selvagens. Então dá para ver muito claramente aqui, né, o valor que ele atribui a esses diferentes grupos, né, que formaram, grupos sociais que formaram o Brasil. Então você percebe o ponto de vista provavelmente europeizante dele. E aí, esse segundo trecho. Se quereis saber que elemento de povoação predomina atualmente no Brasil, percorrei cidades e vilas. Vereis brancos de tipo europeu, vereis alguns negros, vereis gente procedente destes dois sangues. E raramente, numa ou noutra figura, encontrareis rasgos fisionômicos do tipo índio, aliás, por si só bem distintos. Isto não porque se exterminasse essa raça. Não se matou índio, não, imagina. E sim porque os índios, em tão pequeno número no país, que foram absorvidos fisicamente pelos dois outros elementos, como foram moralmente. Isto pelo que representa o presente. Quanto ao futuro, meditai no desejo que tendes de promover a colonização europeia, na necessidade reconhecida de a favorecer e nas providências que para isso já estamos tomando. Então, você repara claramente, o índio, enfim, está sumindo, é muito relevante. Esse é um elemento muito característico do pensamento letrado do Brasil nessa época. Essa época do romantismo indigenista, enfim, e tal, Iracema, Birajara, Zé Alencar, né, que era também um conservador, era também um político, era senador, e era um reacionário de marca maior, né? Ele vai defender a escravidão até a morte, em 71. Tem uma série de cartas no final da década de 60, 67, eu acho, 68, chamando cartas a favor da escravidão, foram reeditadas há pouco tempo. Eu já não gostava, eu já acho o José Alencar chato pra caramba, enfim, depois que eu descobri que ele era escravocrata, então o detesto mais ainda, mas enfim. Então você percebe, né, como o índio em si era visto como algo tendente a desaparecer e que o ideal mesmo era uma colonização europeia, uma vinda de imigrantes europeus, que eram ideias que estavam surgindo desde 1830, mais ou menos, enfim, até antes, né? Você tem desde 1908, 20, você tem alguns, já ainda no período você tem algumas ideias do gênero, mas que fundamentalmente o que importava o que se queria era tornar o Brasil branco. Nunca conseguiram, mas era o que eles desejavam. O Verhagen, então, ele domina todo esse panorama do final do século XIX. Mas no finalzinho do século XIX, início do século XX, vai surgir um outro historiador que vai ser também bem influente, o Capistrano de Abreu. O Capistrano de Abreu, ele era filho de um proprietário médio de terras, né, escravocrata, no interior do Ceará. Não era muito rico, né, mas vai trabalhar em várias coisas. Vai ser professor de história no Pedro II, vai escrever em jornais, vai trabalhar na Biblioteca Nacional, etc., né? E ele vai produzir muito depois já de 1889, da proclamação da República. Então ele não tem que ter essa mesma eulogia, né, essa defesa da unidade nacional, que afinal a unidade nacional parecia assegurada, não tem que defender a monarquia, que afinal foi derrubada, né? E, principalmente, ele está menos interessado, então, na política, nas instituições, e mais interessado na sociedade brasileira. Então a história muda. Deixa de ser uma história da colonização portuguesa para ser uma história da sociedade colonial. E vindo de fora do Rio de Janeiro, de fora do Centro-Sul, ele está mais interessado em perceber como o Brasil era diferenciado.
Enquanto o Varhagen queria estudar o passado para conservar e manter o presente, o, o Capistrano ele queria estudar o passado para entender o presente, mas também como mudar esse presente. Ele tem um caráter muito menos conservador do que o Varhagen. E ele vai, né, ter uma certa leitura sociológica, enfim e tal, então ele vai pensar mais nessa cultura, começar a pensar mais na cultura do que com a raça. Ainda tem um certo pensamento racialista, que é muito característico desse momento, né? Você tem até um livro, enfim, né, O Espetáculo das Raças, da Lila Moritz Schwartz, que enfatiza o pensamento racial entre 1870 e 1930, né? Mas ele vai ter uma preocupação cada vez maior com a cultura, né? E ele vai, então, querer sair das capitais, dos centros urbanos dados pelo Varhagen, para pensar como era o Brasil. Então, ele vai tentar ver o Brasil a partir do sertão. Ele vai querer, enquanto o Varhagen via a miscigenação como interessante só pelo embranquecimento, o Capistrano vai começar a entender a miscigenação como um fenômeno característico do Brasil por si só. Mas o que ele enfatiza é a relação entre brancos e índios, indígenas. Por quê? Porque ainda tem esse racismo perpassando essa visão, né? Então, o negro ainda vai ser muito negligenciado, né? Então, ele vai ter, né, ele vai querer fazer essa miscigenação é importante porque ele queria fazer uma história íntima do país, entendendo o povo e a forma como é que esse povo se constitui. E diferente do Varhagen, que está interessado no Estado. Então você nota, né, duas concepções muito distintas: Estado para o Varhagen e sociedade para o Capistrano. São duas maneiras muito diferentes, legítimas, claro, mas maneiras muito diferentes de pensar a sociedade brasileira. Mas é por isso, por essa nova visão do Capistrano, que torna, né, o capítulo de História Colonial um livro muito mais fácil de ler do que o História Geral do Brasil. Parcialmente porque deve ter um quinto do tamanho ou menos, enfim, né? Mas também porque é muito mais interessante, é muito mais factual, é mais analítico, por aí vai, enfim. Então, enquanto o Varhagen festejava o êxito da colonização portuguesa, né, o Capistrano vai enfatizar a fragmentação, a incomunicabilidade, a ausência de consciência nacional, mesmo depois de 3 séculos de colonização. Então, enquanto o Varhagen enfatiza o sucesso da colonização, o Capistrano vai enfatizar os seus limites. Porque ele não precisa mais puxar o saco do imperador, né? Enfim, em último grau. E não acreditava mais nisso também, né? Enfim. Então ele não foi um autor, ele não produziu uma grande obra de síntese, né? Mas ele vai ser um autor razoavelmente influente, né? Porque ele está indicando essas novas formas de pensar o Brasil. Você vai ter uma série de outros autores nessa época também, né? Enfim, você vai ter, por exemplo, Manuel Bonfim, né? Que vai ser uma obra que vai pensar dentro da concepção raciológica característica, mas que vai criticar, né, suas conclusões racistas, enfim, e tal. Você vai ter Paulo Prado, depois você vai Afonso Arinos de Melo Franco, depois você vai ter Pedro Calmon, enfim, você vai ter uma série de outros autores também. Então você começa uma reflexão mais sustentada sobre o Brasil, né? Mas aqui o Capistrano, né? E o capítulo de História Colonial. Mas a gente geralmente pensa, né, que a historiografia moderna sobre o Brasil surge na década de 30. Por que na década de 30? Porque nesse período, né, as décadas de 20 e 30 foram um período de grande fermento intelectual para o Brasil. Você teve uma grande discussão sobre o que caracterizava o Brasil. Enfim, você tem a Semana de Arte Moderna em 22, por exemplo, né? Você vai ter profundas reflexões. O Brasil está mudando, o Brasil está se industrializando, né? Isso antes de 30 já, né? O Brasil está se tornando um pouco mais urbano. O Brasil recebeu milhões de imigrantes, né? 4,7 milhões de imigrantes, fundamentalmente concentrados no sul e sudeste, né? Então o Brasil tá se transformando, as elites tradicionais estão entrando em crise. Você tem a promoção da República e a entrada, mesmo que limitada, né, do povo na política, enfim. Então, como é que você começa a lidar com esse pessoal? Como é que você começa a lidar com essas transformações? E o que faz do Brasil o Brasil? O que torna o Brasil específico, especial? Quais são as características mais marcantes dessa sociedade? Qual é a relação entre Estado e sociedade? Como é que se forma a estrutura econômica? Como é que ela se formou no passado? E o que ela indica para o presente? É um pouco isso, né?
o objetivo do trabalho do Capistrano, do trabalho desses pensadores da década de 30. Então, e esses pensadores da década de 30, eles vão pensar muito no período colonial, por quê? Afinal, tinha sido o maior período da história brasileira, né, 300 anos, em comparação com 77 anos de Império, né, e 40 anos de República, 40, 50 anos de República. Mas porque eles vão ver, né, esse período como a gênese do Brasil. E, portanto, as origens do Brasil são importantes para tentar entender o Brasil. Tanto pelo que deve ser valorizado, especificamente o Freire, quanto que deve ser mudado, a maioria dos outros posteriores. A gente vai ver que tem uma diferença grande entre o Freire e os outros clássicos desse período da década de 30, 40 e 50, né? Que são Gilberto Freire, 33, com Casa Grande Senzala, que eu passei para vocês. O Raiz do Brasil, de 36, que só várias edições posteriores, do Sérgio Buarque de Holanda, né, geralmente mais conhecido hoje como pai do Chico Buarque. Em 42, o Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, que também passei para vocês. E você tem outros clássicos também que foram alguma influência, né? Você tem o Donos do Poder, primeira edição de 1958, Raimundo Faoro. Você tem o Celso Furtado, 59, Formação Econômica do Brasil, enfim, então. Mais comentar deles rapidamente depois, né? Então, nessa questão, né, nessa época, você está pensando no Brasil, você está pensando no Brasil na literatura, Jorge Amado, José Lins do Rego, a Raquel de Queiroz, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, enfim, década de 20 e 30, né? Você está pensando, mas está pensando também o Brasil nessa produção intelectual, que não era uma produção ainda historiográfica especializada, você não tinha um meio acadêmico historiográfico, não havia uma profissionalização disso. Basicamente são pessoas que fizeram direito, antropologia, no caso do Freire, né? Mas geralmente direito, quem se formou no Brasil, mas era a faculdade principal que existia nesse momento, para quem estava interessado em humanas, digamos assim, e a faculdade por excelência das elites, né? Então, essas pessoas vão ler e tentar interpretar o Brasil nesse momento. Então, por que eles foram tão influentes? Por que eles são clássicos, né? Às vezes, alguém disse, não lembro quem, que um clássico é um livro que nos ensina mais com seus grandes erros do que livros menores com seus pequenos acertos, né? Enfim. E certamente é o caso deles, né? Você vai ler e fala, nossa, tá errado isso aqui, tá errado isso aqui, tá errado isso aqui tá me deixando nervoso, meu Deus, como é que o cara escreveu isso? A minha cópia, né, do Casa Grande Senzala, né, que, enfim, eu já li, eu já li dezenas de vezes, né, nos últimos 15 anos, que afinal todo semestre estou dando, todo semestre estou relendo, enfim, né, reli ontem o primeiro capítulo para discutir com vocês, né, cada vês que eu leio, eu penso, como é que o cara escreveu isso, cara? Como é que é possível isso, enfim, e tal, nossa, que absurdo, enfim. Então, esses livros, né, eles incomodam a gente, eles têm grandes erros, mas eles também fazem a gente pensar muito, né? E por que eles conseguem fazer a gente pensar? Porque eles vão inovar em relação a trabalhos anteriores, como o Van Hagen. Eles vão ser sociologizantes. Eles não vão ser factuais. Eles não estão querendo construir uma historinha, uma narrativa. Eles querem entender o Brasil. E para isso eles vão ter grandes interpretações. Eles são totalizantes, mais particularizantes. Eles são sociologizantes mais do que biologizantes. Ou seja, estão preocupados com a cultura, com a sociedade e não com a raça. Essa concepção racista que predominava até então. E eles misturam isso com o que o Evaldo Cabral de Melo, né, um parente muito distante do Freire, chamou de tesão pelo concreto. Né? Você ter esse desejo de entender o concreto. Né? Talvez, enfim, dos dois autores que a gente leu desses clássicos, né, o Freire é mais tesão e o Caio Prado Júnior é mais concreto, mas enfim. Então eles vão definir linhas condutoras nas suas ideias, né? A miscigenação cultural e adaptação ao trópico, no caso do Freire, né? A exportação e a subjugação aos interesses econômicos europeus, no caso do Caio Prado, né? E por aí vai nos demais autores, né? Então eles vão... E, assim, é claro que nada na história é monocausal, mas essa ênfase nessas linhas condutoras dá mais inteligibilidade, fortalece mais, dá mais vigor a essa argumentação deles. Enfim, então eles vão dialogar entre si, vão ser lidos junto nesse momento. Né? Você lê, por exemplo, o prefácio que o
Antônio Cândido escreveu para o Raiz do Brasil, né? O Antônio Cândido, que foi o maior, morreu há pouco tempo, foi o maior crítico literário brasileiro e pai de duas historiadoras, né, que vão aparecer no curso, que são a Laura de Melo Souza e a Marina de Melo Souza. Ele eles dizem que são ele escreve que esses clássicos da geração de 30 são uma lufada de ar fresco no pensamento social brasileiro, né? Enfim, então ele vai ficar impressionado com esses autores, como ele está se formando. Acho que ele tinha 17 anos quando saiu Freire, 20 quando saiu o Sérgio Buarque, né? 26 quando saiu o Formação do Brasil Contemporâneo, por aí vai. Então, esses autores, né? Eles vão pensar, eles vão oferecer maneiras de pensar o Brasil. E eles vão influenciar décadas e décadas de trabalhos posteriores, né? O Freire vai ser provavelmente um dos autores brasileiros, se não o autor brasileiro mais influente do século XX, traduzido em dezenas de línguas, lido por toda parte, né? Até talvez na década de 70, 80, quando alguém pensava no Brasil, ou quando algum estudioso pensava no Brasil, ele estava pensando fundamentalmente no Gilberto Freire. Então, ele é um autor que eu acho que é absolutamente inescapável. A gente tem que ler para pensar, para entender a construção do pensamento social brasileiro. Claro que você não vai ler o Freire para entender o Brasil. A historiografia já avançou muito, mas você tem que ler para entender como se constrói as interpretações do Brasil. É muito difícil entender a historiografia sobre o Brasil colonial, ou com a maneira como se pensa o Brasil e até Portugal, se a gente não pensar no Freire. Então, o Casagrande de Senzala é o primeiro livro dele, né, mais importante, embora provavelmente não o melhor. Eu prefiro Sobrados e Mucampos, que é de 36, que é o segundo volume da série, né? Tem o Nordeste também, enfim, que também é muito bom, de 45. Enfim, embora talvez um pouco derivativo desses dois trabalhos, né? E ele vai ter mais de 50 edições. Você vê a influência dele, que ele teve até edição em quadrinhos, né? Casagrande Senzala em quadrinhos. Eu lembro que minha primeira vez que eu dei aula em colégio foi substituindo uma professora no Colégio Laranjeiras. Era só um mês e eles adotaram o livro. E eu lembro os alunos, né? Sexto ano. Sexto ano? Acho que era sexto ano. Acho que era sexto ano. Ou sétimo ano. Não, era sétimo ano. Os meninos chegavam assim, não, professor, mas olha aqui. Aí mostrava a imagem da Índia nua, uma imagem de sexo, enfim, os alunos ficavam absolutamente impressionados com aquilo, assim, ficaram, não sei, muito engraçado. Enfim, e claro, mas enfim, não por causa disso uma experiência traumática, né, porque eu não tinha a menor capacidade de controlar as crianças. Depois disso eu nunca mais dei aula no ensino fundamental, depois só dei aula no ensino médio, porque criança, enfim, eu não tenho, exige muito talento como professor que eu não tenho. Enfim, acho que até cheguei a contar a história na única aula que a gente teve presencial em março, para os alunos que são remanescentes dessa inscrição, enfim. Então, o Gilberto Freire, né, ele vale sempre voltar a pena ler, mesmo para se irritar, como eu me irrito sempre quando leio, né. Por que é válido a gente começar o curso com ele, né? Porque ele foi o primeiro, para mim, a colocar como fator explicador o elemento central para entender o Brasil, que é a relação entre senhor e escravizado no contexto da produção para exportação. Então ele vai ir, digamos, no cerne da questão do Brasil, que é a escravidão. E por isso que ele é tão importante. A escravidão é o elemento central para ele. Ele destaca isso e força as pessoas a pensarem sobre isso. Né? Que não necessariamente você vai concordar com as conclusões do Freire. Então, o Freire, né, ele merece ser estudado merece ser lido por essa questão da escravidão, principalmente. E também para pensar como o Brasil se transforma, as culturas se transformam, se adaptam, se misturam, ainda que normalmente você vá discordar das conclusões dele. E qual é a grande inovação do Freire, o que o Evaldo Cabral de Mello chamou de o ovo de Colombo do Boetiano? O ovo de Colombo é aquela história, né, que Colombo, para convencer as pessoas a financiar a viagem dele, né, para as Américas, enfim, não, se essa ideia é tão genial porque ninguém nunca fez isso antes, enfim, nessa questão de chegar no Oriente indo pelo Ocidente, enfim. E aí o Colombo fala assim, coloca o ovo em pé. Aí ninguém consegue colocar o ovo em pé, enfim, ele quebra a ponta do ovo e coloca em pé.
Mas assim é fácil. Ele falou, é fácil porque eu já pensei, né? Só que isso é uma lenda, né? Essa história do ovo de Colombo Bertiano, do ovo de Colombo, surge talvez 50 anos depois do Colombo morrer. Mas enfim, mas qual é a grande inovação do Gilberto Freire? É a ênfase na cultura em vez da raça. Então o problema do Brasil não era que o mestiço era inferior. O problema do Brasil não era que o Brasil tinha índio e tinha negro. Pelo contrário, é isso que tem de bom no Brasil, é a miscigenação. E qual é a melhor característica do português? É essa abertura à miscigenação. Então, essa valorização que ele traz é algo profundamente inovador na década de 30. É uma valorização do Brasil que tenta ser, para os padrões da época, para os padrões do discurso intelectual, antirracista. Mas é racista também. O Freire vai ser racista em vários momentos. Muitos momentos. Mas, curiosamente, né, o racismo mais escrachado do Freire é o mais impressionantemente inegável, né? É o racismo contra os judeus. Lembrando que ele escreve em 33. Em 33, o que acontece? O que está acontecendo em 33 na Europa? É a ascensão do nazismo ao poder. Então, olha aqui o que ele escreve sobre os judeus, na página 304 e 305 da minha edição do Casagrande Senzala. Em essência, o problema do judeu em Portugal foi sempre um problema econômico, criado pela presença irritante de uma poderosa máquina de sucção operando sobre a maioria do povo, em proveito não só da minoria israelita, como dos grandes interesses plutocráticos. Então ele está repetindo aqui um certo clichê, né, do judeu como financista, explorador, parasita, enfim, mas vai piorar. Interesses de reis, de grandes senhores e de ordens religiosas. Técnicos da usura. Tais se tornaram os judeus, em quase toda parte, por um processo de especialização quase biológica, que lhes parece ter aguçado o perfil no de ave de rapina, a mímica em constantes gestos de aquisição e de posse, as mãos em garras capazes de semear e de criar, capazes só de amealhar. Quando ele fala aguçado perfil no de ave de rapina, o que ele está dizendo? Ele está falando que os judeus são narigudos, ele está reproduzindo, e quando ele fala das mãos, só capazes de agarrar só capazes de amealhar, de agarrar e não de semear e criar, ele está reproduzindo os estereótipos mais fortes, mais preconceituosos contra os judeus do nazismo, né? Que visualmente na caricatura é o narigudo com a mão assim, meio em forma de garra, né? Como a ave de rapina. Então você vê como o Freire vai ter esse antissemitismo característico, né? É muito interessante que na edição americana do Freire, eles cortam essa parte. Simplesmente se corta, se ignora. Surreal, absolutamente surreal isso, como se ignora esse antissemitismo característico do Freire, né? Enfim, eu li isso para os alunos, era um colégio judaico, né? Os alunos ficaram bem impressionados, enfim. Mas de qualquer jeito. Então, mas quem era o Freire? Eu acabei misturando um pouco a ordem aqui. Freire nasceu em Recife, numa família de senhores de engenho, família açucarocrata, né? Então, o que ele é? Ele é um intérprete de um mundo rural em desaparecimento, um intérprete do mundo, desse mundo dos engenhos de açúcar que está sumindo e que ele gosta, e que ele parece que ele sente saudade, que ele queria ter visto, né? E por que essa origem dele é tão importante? Porque o Freire vai estar sempre pensando esse mundo a partir dessa formação dele, dessa característica dele, dessa infância, dessa criação senhorial dele, né? Ele sempre adota o ponto de vista do senhor, do branco, do europeu. E a gente vai ver, e do homem, evidentemente, né? Mas ele vai ter uma sensibilidade muito grande. Ele vai para os Estados Unidos, vai estudar um pouco, vai fazer uma dissertação, fazer mestrado em antropologia, né? E graças à influência do principal antropólogo, enfim, era alemão, mas estava morando nos Estados Unidos nesse período, Franz Boas, né? Acho que em Colômbia, ele vai consolidar essa visão de que a raça é menos importante, que a cultura é muito mais importante. E para isso ele vai ter essa grande inovação metodológica, que é estudar o cotidiano. Mas o cotidiano dentro de um contexto social bem definido. Ele vai ter uma sensibilidade para como a economia se constitui e ele vai pensar como essa economia moda o cotidiano, a alimentação,
dormir, relações sexuais, a maneira de viver em geral. E para isso ele vai consultar uma documentação gigantesca. Ele vai consultar inventário, testamento, processos criminais, enfim. Isso aqui é tudo muito anedótico, né? Não tem uma sistematização aí. Então ele mistura épocas diferentes. Ele às vezes usa argumentos que não são muito sérios, quando ele fala assim, o senhor fazia sexo desbragadamente com as escravizadas, mas com a esposa era todo pudico. Aí você pergunta, como é que ele sabia disso? Bem, o que ele faz? Aí você vai ver a nota dele, ele fala, fulana de tal, dona da fazenda, de uma fazenda, enfim, a senhora tal, me mostrou um engenho, me mostrou um lençol na fazenda que tinha um buraco no meio. E esse lençol, esse buraco era para fazer sexo. Assim, que raio de fonte é essa? Isso não é fonte, enfim, né? Ainda mais que ele está falando que as grandes senzalas fundamentalmente do século XVI e XVII. Ele está pegando um negócio do início do século XX, enfim, totalmente absurdo isso. Mas ele vai ver uma quantidade de documentação gigantesca dos clássicos, ele é disparado, que mais viu documentação, inclusive manuscrita. Foi na Biblioteca Nacional, foi em vários arquivos, enfim, então é realmente impressionante a pesquisa dele documental. E é um livro razoavelmente da juventude, além de ser o primeiro livro dele, ele tinha 33 anos quando publicou, né, enfim. Então era realmente um trabalho realmente impressionante, né. Então, o que ele vai destacar nesse capítulo? Ele quer entender quais são as características gerais da colonização brasileira. E de onde ele vai partir para entender isso? E aí, no caso, ele está sempre pensando em contraste com a colonização inglesa. É sempre isso implícito nele. E por que isso marcou tanto ele? Porque quando ele estava na década de 20 nos Estados Unidos, ele viaja no chamado Sul Profundo, Deep South. Alabama, enfim, Mississippi, Missouri, né? São as áreas onde o Jim Crow, a segregação racial, eram mais fortes de todas, né? Enfim. Então ele quer entender, a visão dele é por que lá tem segregação racial e no Brasil não tem. É isso que ele está querendo entender em alguma medida. Por que você tem essa diferença muito grande, né? Entre a segregação racial lá nos Estados Unidos e aqui. E ele vai recuar até o período colonial. Por que o português por que lá você fundamentalmente você tem o negro, o branco, e aqui no Brasil você tem toda essa imensa paleta de cores, né, de gradações, enfim, ou pardo, mulato, mestiço, sei que era como se chamava na época, enfim. Então ele quer entender essa diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Então ele vai procurar isso nas características dos portugueses. Então ele vai elogiar, em grande medida ele vai elogiar os portugueses. Os portugueses tinham uma tendência à miscigenação, tinha uma tendência a se adaptar, uma tendência a se mover. Os portugueses eram plásticos. Por quê? Porque Portugal estava entre a Europa e a África, né? Não sei que ele está pensando fundamentalmente no norte da África, não na África subsaariana, né? Não na África negra, enfim. Então Portugal tinha esse equilíbrio de antagonismos, essa capacidade. Portugal tinha tido contato e se miscigenado com os muçulmanos, Portugal tinha tido contato e se miscigenado com os judeus. Então essa sociedade portuguesa, né, ela vai ser excepcionalmente, por causa dessa ela vai ser excepcionalmente aberta, né? Então por isso que ela vai ser, para o Freire, singularmente adaptada para a colonização dos trópicos. Então os portugueses vão trazer esses antecedentes para a colonização brasileira. E por isso que os portugueses vão permitir que o africano civilizasse o Brasil ao lado dos portugueses. O africano, ele é um elemento civilizador, enquanto ele faz uma piada no capítulo também, né, os portugueses às vezes são mais elementos sifilizadores da sífilis, né, do que civilizadores, enfim. Então, como é que se dá essa colonização do Brasil, né? É fundamentalmente, né, a religião era importante, então você não tinha pureza racial, você tinha pureza religiosa. Enfim, como se não tivesse preconceito no Brasil. E claro que havia, enfim, muito, a gente vai discutir isso bastante ao longo do curso. Mas ele vai tentar minimizar esse elemento, dizendo que a religiosidade católica que era mais importante. E, diferente do Van Hagen, que tinha enfatizado o Estado, ele vai enfatizar a família. Quem é o verdadeiro dono do Brasil para o Freire? É o senhor de engenho, é a família senhorial. Então ele está muito mais interessado na família
do que no do que no do que no Estado português. O Estado, enfim, o vice-rei não manda, o bispo não manda, tudo que importa é o senhor de engenho, nessa análise dele. Ele vai, inclusive, fazer uma diferença, uma comparação crítica, né, América Espanhola, enfim, e tal, né. O que importa, então, são as iniciativas particulares, né. Então, o Freire aqui, né, ele vai estar querendo mostrar como os portugueses eram mais capazes de colonizar. E ele vai ver essa miscigenação não só sexual, embora sexo seja muito importante no Freire. O Freire claramente era alguém que pensava bastante, falava bastante de sexo, né? Enfim, tem uma entrevista dele surreal na Playboy, inclusive, de 79. 79 acho que é 79 ou 82, uma coisa assim, uma entrevista bem surreal dele, em que ele comenta um pouco até as experiências sexuais dele. Até, às vezes, tem umas coisas bizarras no Freire, né? Que é difícil usar uma outra palavra que não essa, né? Tem, tem um trecho na página 517, 518 do livro que é, na 518, que é absolutamente surreal, assim. Cada branco da Casa Grande ficou com 2 mãos esquerdas, cada negro com 2 mãos direitas. As mãos do senhor só servindo para desfiar o rosário no terço da Virgem, para pegar as cartas de jogar, para tirar o rapé das bucetas, bolsas pequenas, né? Ou dos corimboques, para agradar, apalpar, amolegar os peitos das negrinhas, das mulatas, escravas bonitas de seus haréns. No senhor branco, o corpo quase se tornou exclusivamente o membrum virile. Mãos de mulher, pés de menino. Só o sexo arrogantemente viril. Em contraste com os negros, tantos deles gigantes enormes, mas pirocas de menino pequeno. Inacreditável, né? Enfim, quando eu lembro quando eu li isso a primeira vez, eu sei que passa na cabeça do Freire para escrever um negócio desse, né? Enfim. Então o Freire é alguém que está pensando o tempo todo no sexo, né? Enfim, seja sublimando as suas frustrações e preocupações individuais, seja porque ele acha que é um elemento realmente importante, né, pro Brasil. Mas a miscigenação para o Freire não era só o sexo. A miscigenação para o Freire era também a miscigenação cultural. Ele vai celebrar a influência indígena, mas principalmente a influência africana. Não é à toa que os negros são 2 capítulos do livro e merecem tantas páginas quanto os portugueses e os índios juntos, né? Então, o Freire vai valorizar essa africanidade como um elemento central para a identidade brasileira, não algo negativo que tem que ser apagado, mas algo valioso. Então, isso que na verdade também é uma grande inovação, né? Contra o racismo predominante, contra o sentimento anti-miscigenação, contra a ideia do embranquecimento. Então, assim, Freire não quer que venha um bando de italiano, alemão para o Brasil. Não, o bom do Brasil é essa miscigenação, é o português com o africano. É isso que para o Freire é o bom do Brasil, né? Ele quer celebrar essa miscigenação. Só que para celebrar essa miscigenação, ele minimiza os conflitos. Ele sabe que os conflitos existem, mas para o Freire eles são superados pela interação, pelo intercâmbio de culturas. E ele sabe que tem violência. Ele reconhece que a violência existe, mas ele muito frequentemente ele vai usar eufemismos, né, para falar dessa violência, né? Enfim, deixa eu achar, tem um trecho aqui que é absolutamente emblemático desse eufemismo, a página 113, esse capítulo que vocês leram. Uma espécie de sadismo do branco e de masoquismo da índia ou da negra, ou seja, o branco queria bater e a índia ou a negra queria apanhar, terá predominado nas relações sexuais como nas sociais do europeu com as mulheres das raças submetidas ao seu domínio. O furor femeiro do português, furor sexual do português, se terá exercido sobre vítimas nem sempre confraternizantes no gozo. O que quer dizer isso? Estupro, né? Vítimas nem sempre confraternizantes no gozo. Difícil pensar num eufemismo pior para estupro, né, do que dizer que elas não confraternizavam no gozo sexual, enfim. Então, e por que ele vai sempre minimizar? Ele vai reconhecer, mas ele vai minimizar a violência. Porque ele, no final dos contos, ele está partindo desse ponto de vista senhorial, né? O livro é sobre a Casa Grande de Senzala, mas é pensado do ponto de vista da Casa Grande, do senhor branco,
masculino e rico. E, enfim, então isso vai ser o elemento central. E o outro elemento é que ele vai reconhecer, exagerar muito a excepcionalidade portuguesa, né? Qual vai ser a consequência desse exagero? Inclusive, ele vai acabar ultrapassando isso nas décadas seguintes e vai se tornar uma espécie de ideólogo não oficial da ditadura colonialista portuguesa, o salazarismo, né? A ideia do português como alguém que tem uma colocação mais gentil, mais aberta, tudo isso vai servir de justificativa para manter a colonização portuguesa, né, até a década de 70, né? Angola, Moçambique só consegue sua independência depois da derrubada da ditadura. E as guerras coloniais são, claro, consequências, também claro, potencializam essa ditadura, né? Enfim. Então, dessa visão do Freire, vai acabar surgindo essa expressão democracia racial, né? Que o Freire não diz isso no caso da Grande Senzala, mas que isso vai estar cada vez mais forte nos trabalhos, especialmente pós 1945 dele, né? Enfim. Inclusive o Freire ele vai também indo para a direita, né? Ele vai ser deputado da UDN, né? na Constituinte de 46 e principalmente ele vai apoiar o golpe de 64, né? Enfim, o golpe militar de 64. Então ele vai cada vez mais ter essa visão, né? E vai chegar a dizer que sim, o que importa é a discriminação de classe, não raça, e vai dizer, olha, o Brasil é totalmente diferente do apartheid da África do Sul, segregação dos Estados Unidos. Então ele vai dizer que realmente, praticamente, vai ficar cada vez mais claro isso no pensamento dele, que o racismo não é um elemento explicativo importante. Isso vai influenciar, né? Muita gente depois. Teve, na época do debate das cotas, né? O livro de um mamão da Globo, né, o Ali Camel, Não Somos Racistas, né, contra as cotas, enfim, né. Então, e os historiadores vão participar desse debate das cotas, né. O Nuno Florentino, um historiador negro, né, da FRJ, sobre o tráfico, vai ser contra as cotas, e o Luiz Felipe Lencastre, um historiador branco, vai ser a favor das cotas, enfim, né, um discurso que é belíssimo, né, dele, eu recomendo que vocês leiam, né, um discurso no STF, enfim. Então, mas aí já saiu um pouco do tema, enfim, né? O ponto é a gente perceber o que se o Freire ele vai valorizar a transmissão, ele vai valorizar o Brasil, a presença africana no Brasil vai fazer em termos que são muito incômodos para a gente hoje, porque são fundamentalmente termos senhoriais. E ele vai também, enfim, essa exageração, esse exagero na relação com os portugueses também é muitas vezes algo que serve para minimizar, né, a violência da colonização. Esse trecho aqui também mostra que ele fazia uma certa hierarquização, né? Por que os africanos são bons no Brasil? Porque eles vieram da cultura negra mais adiantada. Os escravos, vindos das áreas de cultura negra mais adiantada, foram um elemento ativo, criador e quase que se pode acrescentar nobre na colonização do Brasil, degradados apenas pela sua condição de escravos. Longe de terem sido apenas animais de tração e operários da enxada a serviço da agricultura, desempenharam uma função civilizadora. Foram a mão direita da formação agrária brasileira os índios e, sob certo ponto de vista, os portugueses a mão esquerda. Então, eles foram um elemento central, os africanos foram um elemento central da colonização pro Gilberto Freire, né? Então, o problema não era que os africanos ou os indígenas fossem inferiores, ou que os mestiços foram inferiores. Em grande medida, e aí tem uma coisa biologizante também curiosa, né? Ele fala bastante de que o problema do Brasil era a alimentação, né? Isso que explicaria a inferioridade física do brasileiro. Já se fez a piada, né? Que para o Freire, o problema do Brasil era sexo demais, sífilis, né? E comida de menos, enfim, comida de má qualidade. E o que causa essa alimentação ruim? É a monocultura. Produção açucareira, enfim. Então ele percebe bem essa questão da produção açucareira. Esse é um elemento que ele vai notar como isso influencia essa cultura dele, enfim. Então é um trabalho que é instigante. Eu espero que a gente possa discutir bastante na nossa reunião no dia 19. Bem, a aula para variar já se expandiu muito. Eu pensei, vou tentar deixar em 45 minutos. Enfim, a gente está em 54 minutos e a gente acabou agora o primeiro autor, né? Mas enfim, fazer o quê? Então, o autor seguinte tem uma formação, tem uma origem social similar ao Freire, que é o Caio Prado Júnior. Mas, bem, a gente não leu o Sérgio Buarque, né? Enfim, mas eu recomendo, se vocês quiserem, dar uma olhada, né?
Mas por causa da hora, acho que não vou. Eu ia falar dele, mas acho que eu vou passar direto para o Caio Prado, porque a aula já está muito longa. Enfim, então vamos para o Caio Prado, né? O Caio Prado ele tem uma formação de uma origem social similar ao Freire, né? Enquanto o Freire era de uma família açucarocrática, o Caio Prado era de uma família aristocrática, cafeicultora. Então vai ser alguém letrado também, vai ser alguém que vai, ser vai participar ativamente da política, né? Só que enquanto o Freire participa do lado da direita, né? O Cabral Júnior participa do lado da esquerda. Ele vai, muito novo, apoiar a Revolução de 30 contra as ideias predominantes de São Paulo, mas vai se iludir e em 31 vai se filiar ao PCB. Ele vai assistir aulas do Fernando Brodel, do Levi Strauss, na USP, né, em 32. Ele vai, já em 33, com 26 anos, publicar o primeiro livro, vai ser um livro realmente influente também, que é a Evolução Política do Brasil, que é uma análise política, mas uma análise política estrutural, não narrativa, não factual. Vai continuar atuando na política, ele vai ser vice-presidente da Aliança Libertadora Nacional, de oposição ao Vargas, em 35, né? Vai ser preso, vai ficar 2 anos preso, depois vai para a França. Lá na França ele começa a escrever a formação do Brasil contemporâneo. Então é interessante como o Casagrande Senzala são 2 trabalhos que começaram a ser feitos fora, começam a pensar o Brasil fora do Brasil. O Freire nos Estados Unidos e o Cabral Júnior na França, embora acho que os 2 terminem já no Brasil. O Freire ele vai para a União Soviética, né, vai publicar um livro apologético, enfim, né, que é o RSS, Um Novo Mundo. Então ele vai ter esse contato muito forte com o marxismo. Só que não é o marxismo como chavão, é o marxismo como realmente um instrumento interpretativo no Brasil. No Formação do Brasil Contemporâneo, os termos que ele usa não ficam tão claros, ele não pode ser tão explicitamente marxista, porque afinal é um livro publicado durante o Estado Novo. Mas o marxismo está lá no fundo, influenciando toda a maneira dele pensar, toda a maneira dele pensar o Brasil. E vai influenciar profundamente a atuação política dele, né? Ele vai ser eleito deputado estadual em 47 pelo PCB, vai ser caçado junto com o partido em 48 pelo Dutra, né? Vai ser perseguido de novo quando a ditadura vem, né? Inclusive um dos filhos dele se suicida, né? Quando ele está na prisão, né? Enfim, coisa bem trágica da ditadura. Então ele vai ser um autor também muito, muito influente para pensar o Brasil. E vai produzir fundamentalmente na década de 30 e 60, embora também tenha escrito alguma coisa depois disso, mas foi na década de 30 e 60. Mais relacionado à história, né, a geografia. Aqui o registro geral, né, o registro da prisão dele, enfim. Então, eu passei para vocês o sentido da colonização, que é a ideia geral do livro, e a parte sobre a economia. Né? Enquanto o Freire é verborrágico, exagerado, esteticamente bonito, o Caio Prado é um autor muito mais direto, simples e claro, assim. Então, até um dos autores que eu mais aprecio ler. Enfim, acho que quem me faz mais pensar dos clássicos é o Freire, mas quem é mais fácil de ler para mim é o Caio Prado Júnior. Vamos ver o que vocês acham também. Então, o que ele está querendo fazer? Ele vai querer explicar o Brasil a partir das relações materiais, né? Ele quer entender as transformações, como as bases materiais do Brasil transformam essa sociedade, né? Então ele quer entender a totalidade, ele não quer entender o detalhe particular, ele quer entender a totalidade, ele quer pensar o Brasil no contexto mais amplo das transformações, fundamentalmente da transição para o capitalismo, né? Então ele vai pensar a colonização como parte da expansão marítima. E, por sua vez, a expansão marítima como derivada do desenvolvimento comercial europeu. Então, o comércio é o elemento central para entender o Brasil. E o povoamento, enfim, então ele derivaria desse comércio. O povoamento ele teria fins mercantis. Seria esse a função do comércio. A função do povoamento, desculpa, o povoamento só teria uma função para o comércio. É isso que importa. Não é o povoamento em si. E aí ele vai tentar traçar essa diferença, né, entre um termo que eu odeio, mas que, enfim, era muito ensinado no colégio, né,
até a época que eu dava aula no colégio, acho que imagino se vocês ainda devem continuar ouvindo, né? Que é essa divisão entre colônias de povoamento, colônias de exploração. Colônias de povoamento em áreas temperadas, fundamentalmente a Nova Inglaterra, e colônias de exploração. O Caio Prado reconhece que a colônia de povoamento não pode ser pensada como os Estados Unidos como um todo, né? Ele fala, inclusive, do Sul, enfim, do Sul escravista e tal. Mas muitas vezes no senso comum você fica essa divisão. Os Estados Unidos é desenvolvido porque era uma colônia de povoamento. O Brasil porque era uma colônia de povoação. Mas isso é um conceito pensado para o final do século XIX, na colonização europeia na Ásia e na África. Fundamentalmente, o que era? Colônia de exploração era que você tinha muito poucos europeus, fundamentalmente só os atores econômicos só os atores econômicos e políticos, e o povoamento é qualquer colônia que tivesse uma entrada significativa de europeus. Então, nessa visão do Leroy Beaulieu do final do século XIX, de 82, 1882, o Brasil seria uma colônia de povoamento. E assim, quando a gente compara, o Brasil teve muito mais, da ordem de talvez 100 vezes mais imigrantes europeus do que a Nova Inglaterra. Então, se teve muito mais povoamento no Brasil do que na Nova Inglaterra, por que o Brasil é uma colônia de exploração e lá é uma colônia de povoamento? Aí a explicação poderia ser, mas era porque na Nova Inglaterra era para povoar, né, e no Brasil era para explorar. Na Nova Inglaterra também era, só que não conseguiram na prática, né? E como é que a Nova Inglaterra vai sustentar? Ela vai sustentar fundamentalmente a partir das relações comerciais com as regiões escravistas. Tráfico de traficantes escravizados, tráfico de suprimentos para o Caribe, para o Sul. Então, eram regiões que, na prática, também tinham uma função de sustentar a exploração. Essa divisão é uma divisão muito absurda, enfim. É uma divisão que, para mim, muito mais atrapalha do que ajuda a compreensão da realidade da época moderna. Não sei, já para o final do século XIX, a colonização final do século XIX e no século XX, que já não é minha área. Confesso que depois de 1870 eu leio muito pouco, enfim, infelizmente eu leio muito pouco. Deveria ler mais, mas falta tempo. Então, né, essa divisão é uma divisão que para mim muito mais atrapalha que ajuda e que eu espero que vocês não reproduzam em sala de aula, enfim. A gente pode discutir também mais se vocês quiserem, se vocês discordarem de mim aqui, a gente pode discutir mais na nossa aula também. Então, o ponto é que o ponto para o Caio Prado é que a colonização é fundamentalmente uma vasta empresa comercial, somente com a função de explorar o território, de explorar os recursos naturais do território. Então, aqui ele vai escrever. Peraí, agora deixa eu. Cadê aqui? Tinha um texto aqui que ele fala. Sim, achei. Desculpe. Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco e alguns outros gêneros. Mais tarde, ouro e diamantes. Depois algodão e em seguida café para o comércio europeu. Nada mais que isto. É com tal objetivo exterior, voltado para fora do país, e sem atenção a considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileiras. Tudo se explorar naquele sentido, a estrutura, bem como as atividades do país. Então, por que ele está enfatizando isso? Porque, no final das contas, o que ele quer? Ele quer entender e criticar esse sentido da colonização que permanece depois da independência, para pensar como o Brasil deve se transformar. O Brasil tem que ultrapassar isso. Ele quer que o Brasil se industrialize, que o Brasil se desenvolva autonomamente. Por isso, inclusive, que o livro se chama Formação do Brasil Contemporâneo. Porque o Brasil, ele não tem que ser pensado, ele é inevitavelmente ligado ao... o Brasil contemporâneo, ele tem que ser pensado... A história para o Caio Prado tem que ser pensada a partir do interesse de transformar o presente. Então era para ser 3 volumes: Formação do Brasil Contemporâneo Colônia, Formação do Brasil Contemporâneo Império, Formação do Brasil Contemporâneo República. Mas ele acabou fazendo só a colônia, só o primeiro. Depois ele publica, enfim, a história do Brasil, que vai chegar até a República, enfim. Mas o ponto para o Caio Prado é que ele queria entender esse sentido da colonização para que ele fosse rompido. Ele queria mostrar que isso era ruim para o Brasil,
para que isso fosse rompido, que o Brasil se industrializasse, o Brasil deixasse de somente produzir para os interesses, né, do comércio europeu. Então, o que caracteriza a economia colonial brasileira para o Caio Prado? Monocultura de exportação, o latifúndio e a escravidão. É isso que caracteriza o Brasil para o Caio Prado. E qual a contrapartida disso? Ele vai minimizar a relevância da economia colonial interna, da dinâmica interna. Tudo para o Caio Prado que não é exportação é marginal. Ele vai dizer isso na página 119. A nossa economia se subordina inteiramente a este fim. Isto é, se organizará e funcionará para produzir e exportar aqueles gêneros. Tudo mais que nela existe, e que é, aliás, de pouca monta, será subsidiário e destinado unicamente a amparar e tornar possível a realização daquele fim essencial. Então é isso que o Caio Prado faz. Isso vai ser muito criticado também, enfim, essa minimização da relevância, minimização da dinâmica colonial interna. A gente vai ver isso posteriormente. Porque para o Freire, o que ele quer pensar é o que é o essencial do Brasil. É a exportação. E ele tem razão no sentido de que, como a gente vai discutir isso nas aulas de economia, né, que essas sociedades de plantation vão exportar uma percentual da sua produção muito maior do que sociedades que não são de plantation de escravocratas. Mas isso não quer dizer que não houvesse uma dinâmica colonial interna muito forte, especialmente no final do período colonial que ele está estudando. Outra coisa também é que, embora ele fosse de esquerda, ou seja, uma oposição polar ao Gilberto Freire, ele vai manter o mesmo eurocentrismo, o mesmo preconceito contra índios e negros. Até mais do que o Freire, talvez. Talvez não, até mais do que o Freire, com certeza. Porque, no final das contas, ele está pensando do ponto de vista do senhor progressista, enquanto o Gilberto Freire está pensando do ponto de vista do senhor conservador. E o senhor conservador talvez tenha mais motivo para exaltar o Brasil colonial porque ele quer que a coisa não mudem. Enquanto o senhor progressista tem mais motivo para criticar porque ele quer que as coisas mudem. Muito mais grave, contudo, foi a escravidão para as nascentes colônias americanas. Elas se formam neste ambiente deletério da sua estrutura, o cimento com que se juntarão as peças que as constituem. Oferecerão, por isso, um triste espetáculo humano. E o exemplo do Brasil, que vamos retraçar aqui, se repete mais ou menos idêntico em todas elas. Mas há outra circunstância que vem caracterizar ainda mais desfavoravelmente a escravidão moderna, em comparação com a escravidão antiga. É o elemento que se teve de lançar mão para alimentá-la. Foram eles os indígenas da América e o negro africano, povos de nível cultural ínfimo comparado ao de seus dominadores. Ou seja, enquanto os romanos podiam escravizar gregos, maravilha, os portugueses escravizavam índios e negros. Que merda. Enfim. Então, você vê racismo característico aí dessa concepção, né? Racismo e eurocentrismo. E aí, olha como é que ele se diferencia do Freire. A contribuição do escravo preto ou índio para a formação brasileira é, além daquela energia motriz, quase nula. Não que deixasse de concorrer, e muito, para a nossa cultura. Enfim, você nota o desprezo aqui, né, pelas aspas, no sentido amplo que a antropologia emprega a expressão. É uma referência implícita ao Freire, que ele cita no livro, inclusive. Os dois se citam, na verdade, né? Os dois se citam e gostam do trabalho do outro, apesar das discordâncias. Mas é antes uma contribuição passiva, resultante do simples fato da presença dele e da difusão do seu sangue, que uma intervenção ativa e construtora. Então, o Caio Prado, né, ele vai ter muita influência. O Freire vai ter uma influência cultural, acadêmica mais ampla e mais global. Mas o Caio Prado vai ter uma influência muito grande no pensamento, no senso comum historiográfico, na maneira como se ensina a história do Brasil ao longo das décadas seguintes até uma medida do presente. E por que isso? Porque fundamentalmente, graças não só para a clareza da exposição do Caio Prado, né, mas também por causa da influência do Fernando Novaes,
que vai desenvolver essas ideias. Aqui o Portugal e o Brasil, que é o próximo texto que a gente vai discutir. Então, enfim, tem outros autores que eu ia falar, né? O Celso Furtado, o Raimundo Faoro, o Florestan Fernandes, mas por causa da duração do vídeo, né? Peraí, não é possível. Voltamos, pessoal. Enfim, eu pausei porque eu fiquei. Zerou o cronograma. Eu tô com medo de ter apagado tudo que eu falei na última hora. Vou ficar muito puto se isso aconteceu. Enfim, torçamos para que não. Se vocês estão vendo esse vídeo é porque não aconteceu. Senão eu vou ter que gravar tudo de novo. Vou ficar muita raiva. Mas enfim, vamos lá nesse suspense. Eu vou terminar aqui nesse suspense, enfim.